Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste segundo trimestre de 2022, lição dos adultos. Esta é a lição que tem título neste segundo trimestre de Os Valores do Reino de Deus e como subtítulo informa a relevância do Sermão do Monte para a vida, para a Igreja de Cristo. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E estamos diante da lição de número 1, programada para o próximo domingo, dia 3 de abril de 2022. Querendo Deus, participaremos desta lição. É sempre bom dizer querendo Deus, porque Tiago já orientou na sua carta que nenhum de nós deve dizer amanhã irei para tal lugar, farei tal coisa, comerciarei, venderei e serei próspero, etc. Porque nós não dominamos o momento futuro. Uma coisa muito interessante é que Deus trabalha sempre com o tempo presente. O passado já foi, o futuro ainda não veio, e o momento em que você pode usar o seu livre-arbítrio é agora, no momento presente. Aliás, o próprio arrebatamento da igreja não ocorrerá no futuro. O arrebatamento da igreja ocorrerá no presente. Então, ele pode ser neste exato momento. Coisa interessante, né? E a lição de número 1, ela tem por título o Sermão do Monte. O caráter do reino de Deus. O caráter do reino de Deus. E aí, começamos a ser confrontados conosco, com nós mesmos, para ser bem redundante, mas para ser claro, preciso. O caráter do reino de Deus. A pergunta é: todos nós queremos ir ao céu. Todos nós queremos ser arrebatados. Todos nós queremos desfrutar daquela promessa que foi feita para a igreja. Não a promessa para Israel. A promessa para Israel é herdar a terra. Israel permanece na terra para entrar no milênio, passar pela grande tribulação e entrar no milênio. A igreja é arrebatada, vai morar no céu, na Jerusalém celeste. É bom que faça-se essa divisão, porque Israel, no Antigo Testamento, os judeus em momento nenhum falam sobre o desejo de ir morar no céu, diferente da igreja, que a igreja trabalha nesse prisma, nesse desejo de ir morar no céu. Então, todos nós queremos ir morar no céu, mas acontece que nós não queremos nos submeter aos critérios deste reino. E é algo interessante porque tem um reino. Tem uma regra que é anunciada no Sermão do Monte, tem um padrão. Ali Jesus diz, olha, o meu reino é desta forma. E quando vocês orarem, vocês vão ter que orar dizendo, venha este reino. Vamos então compreender aos poucos, durante esse trimestre, como é esse reino, quais são as regras, quais são os princípios do reino de Deus. A leitura de hoje, terça-feira, está na segunda carta aos Coríntios, aos crentes da igreja da cidade de Corinto, da igreja que estava em Corinto, no capítulo 5 e no versículo 17. 2 Coríntios 5 e 17. A epígrafe aqui diz: um sermão para quem nasceu de novo. É forte. Um sermão para quem nasceu de novo. Vamos ler o texto e depois nós procuraremos fazer os comentários sobre o texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fazendo leitura na versão Revista Almeida Corrigida, da Bíblia Apologética com apócrifos do ICP. Versículo 17 de 2 Coríntios 5 diz: assim que, quer dizer, tem um texto anterior que deve ser lido, que está falando sobre o ministério da reconciliação em Cristo. Se você ler dos versículos 11 até o versículo 16, você vai entender o que é o ministério da reconciliação em Cristo. Aí o texto aqui diz, assim que, se alguém está em Cristo, se, condição adversativa, pode ser que não, e não é o simples fato de estar na igreja que está-se em Cristo. Aqui se alguém realmente está em Cristo, porque muita gente fala, eu estou, mas aqui diz, se realmente está em Cristo, nova criatura é. Se ele está em Cristo, ele é uma nova criatura.
As coisas velhas já passaram, quer dizer, hoje no presente eu não pratico o que pratiquei ontem no passado. É passado. Ah, mas este não é aquele? Sim, este é aquele. Nós temos aí o caso lá, a história em que Jesus atravessou o mar da Galileia para ir até a região de Gadara. E na região de Gadara, Jesus encontrou o endemoniado gadareno, que vivia nos sepulcros. E este endemoniado gadareno foi liberto. Os espíritos que saíram deles foram lançados nos porcos, ou entraram nos porcos com autorização de Jesus. Mas este endemoniado gadareno, pouco tempo depois, viram ele assentado aos pés de Jesus. Aí alguém dizia, mas não é ele? Alguém disse, é. Nós temos o episódio lá da mulher samaritana, que até antes do encontro de Jesus, pelo que se compreende, prostituta, pois o próprio Jesus disse, disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste tantos e o que tens agora também não é teu marido. E esta mulher entra na cidade e diz, venham ver, será que não é ele o Messias? E com pouco eles dizem, mulher, não é mais pela tua voz, pela tua fala, nós agora o testificamos. E assim muitos outros. Logo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o que nós extraímos aqui da leitura rápida deste texto, para podermos fazer uma aplicação adequada, é que o Sermão do Monte não é um sermão para quem ainda não aceitou Jesus como Salvador, para quem ainda não decidiu um novo padrão de vida. Se a pessoa decide viver a vida como outrora, viver com os rudimentos do mundo, viver com os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a pessoa não vai se adequar no novo céu, nova terra, no novo reino, no reino espiritual, na nova Jerusalém. A pessoa não vai se adequar. E muito menos vai se adequar ao Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é uma reviravolta. O Sermão do Monte é totalmente o contrário. Sermão do Monte começa com as beatitudes ou bem-aventuranças. Aí ele começa dizendo, bem-aventurados que choram. Desde quando quem chora é bem-aventurado? Mas no reino de Deus, quem chora é bem-aventurado. Bem-aventurados pobres de espírito, versículo de número 3. Como assim ser pobre é bem-aventurado? Bem-aventurado, versículo 5, que eu li primeiro 4, aí voltei para o 3 e estou lendo 5. Os mansos, manso. Aí vem Jesus e diz, se alguém te bater de um lado, dá o outro lado. Se alguém te chamar para ir 1 milha, vai 2. Peraí, como assim isso é bem-aventurado? Bem-aventurados que têm fome. Desde quando ter fome é bem-aventurança? Você precisa ler, você precisa acompanhar, compreender o que está sendo escrito. Eu estou só instigando, só tentando te esclarecer. Bem-aventurados os que têm misericórdia, os misericordiosos, ou os que praticam a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração. Como é que alguém sabe que alguém é limpo de coração? Então, nesta circunstância, nós percebemos que o Sermão do Monte traz uma ideia diferente. Para você alcançar qualquer uma dessas coisas aqui, você já tem que ter nascido de novo. Se você não tiver nascido de novo, você não compreende isso aqui. Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus só são compreendidas pelo homem espiritual, que tudo discerne. Mas o homem comum, o homem natural, essas coisas para ele, elas desaparecem, evaporam, porque ele não tem esta compreensão. A visão que o mundo dá, a ideia do mundo é uma ideia diferente. É uma ideia do ter. Ainda hoje pela manhã eu conversava com minha esposa acerca de algumas pessoas que o afã é ter, conseguir, agarrar, manter, reunir, daqui a pouco ele morre. Aí ele vai perante Deus e percebe que lá ele não tem nada, porque Jesus ensinou que o tesouro deve ser juntado nos céus. Se fosse uma nova criatura ou conhecesse pelo menos o Sermão do Monte, ele saberia que aqui deve ter para se manter, mas não deve ser escravo do que tem aqui, e deveria juntar tesouro no céu, porque na hora que chegasse lá, é como se a pessoa fosse morar em outro país, vai para os Estados Unidos e de lá fica mandando dinheiro para cá. Quando ele retornar para cá, né, aí ele tem aqui com que viver. Imagine, era uma coisa muito interessante. E aí segue o Sermão do Monte com outras bem-aventuranças ou beatitudes. O Sermão do Monte continua falando sobre o sal da terra e a luz do mundo.
Eu e você temos que ter gosto, eu e você temos que dissipar as trevas, se está em Cristo. Acabamos de ler na segunda carta aos Coríntios 5,17, que se realmente está em Cristo é sal, se realmente está em Cristo é luz. Então eu sou sal, mas eu estou em Cristo, mas não sou sal. Eu estou em Cristo, mas não sou luz, adianta de quê? Então isso aqui nos leva a pensar. Aí continua, o cumprimento da lei dos profetas. O estar em Cristo leva-nos a entender que nós não somos escravos da lei. Leva-nos a interpretar que Cristo é o cumprimento da lei. Que Jesus não veio para revogar a lei. Ele veio para cumpri-la. E ele cumpriu a lei na sua essência. É uma pena que os destinatários da lei, que são os judeus, não são os brasileiros, tá? Não são os brasileiros. Os brasileiros são destinatários de Código Civil brasileiro, Código Penal brasileiro, Constituição Federal, Código de Trânsito. Esses aí são destinatários do Brasil. A lei, ela é lá dos judeus. E o que sobra para nós aqui, leitores da Bíblia, brasileiros, gentios, digamos assim, de uma outra nação, é a parte moral da lei, porque a parte cerimonial também não serve. Alguns estão aí de kippá, talite, etc., mas não serve para nós brasileiros não, tá? Com todo respeito, não serve. E assim o Sermão do Monte continua. Entraremos no capítulo 6, no capítulo 7 e aprenderemos que estas novas regras só valem para quem já nasceu de novo e para quem tem o interesse em morar lá. Quem tem o interesse de ir para Nova Jerusalém, no caso da igreja, ou de entrar no milênio, no caso de Israel. Lembrando que para entrar no milênio tem que passar pela grande tribulação. Veja aí o nosso estudo e depois, e você vai entender que não será fácil durante a grande tribulação, certo? Eu te agradeço por ter assistido até aqui, te peço que se inscreva no nosso canal, que compartilhe, que curta, que comente, envie para alguém, abençoe alguém com a palavra do Reino de Deus. E domingo eu te aguardo na Escola Bíblica Dominical para nós aprimorarmos esta compreensão, porque eu sei que você já nasceu de novo, e se não nasceu, aceite a Jesus como Salvador. Fiquem todos na paz do Senhor.